Olá, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem. Mais uma semana que eu trago aqui uma palavra e é mais uma semana que a gente está nessa rocha de terra que gira e translada num nada e sai do nada, gira para o nada e esse nada está expandindo, segundo os cientistas. Claro que eu me refiro ao universo e sabemos que é o Senhor quem sustenta todas essas coisas. A Bíblia vai dizer que o Senhor chama as estrelas pelo nome e Ele conhece cada uma delas. Isto mostra o tamanho e o poder do nosso Deus. Quem sabe esse mesmo Deus não possa essa semana se revelar para você de uma forma diferente. Quem sabe esse mesmo Deus não pode essa semana passar a habitar no seu coração, passar que o Espírito dele entre e habite, faça morada no seu coração. E ali ele possa trazer uma convicção de salvação e de graça imerecida dentro do seu interior. Quem sabe isso não pode acontecer e te trazer uma paz e alegria indescritível, como a Bíblia relata da paz que excede todo o entendimento. Quem sabe isso não pode transformar a sua vida. E quem sabe isso não pode gerar eternidade no seu coração, onde a promessa de Cristo de que Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, Ele foi aos céus por nós, mas que um dia Ele voltaria para nos buscar, para que pudéssemos morar com Ele, e que onde Ele estivesse, lá nós poderíamos estar com Ele também. Eu estou dizendo quem sabe, não porque existe uma pendência da parte de Deus, ou existe uma incerteza da parte de Deus. Estou dizendo quem sabe porque existe um esforço necessário da sua parte. A Bíblia diz que aquele que confessar o Senhor como Cristo e Salvador da sua vida, este será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas existe uma ação pendente do seu lado. Eu quero te encorajar nessa manhã a ler a palavra de Deus, mas volta ao Senhor de todo o seu coração. Se arrepende genuinamente. Passa a viver isso que você diz crer de forma intensa, de forma verdadeira. Você diz que crê nessa palavra de Deus, na Bíblia que eu estou segurando aqui. Você está disposto a viver por ela? Você está disposto a morrer por ela? Né? A Bíblia diz que o Senhor prefere que a gente seja frio ou quente, mas que o morno ele tem vontade de vomitar. Isso está em Apocalipse. Para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse. Então, eu quero nessa manhã clamar a você, né? Implorar para você, volte-se a Deus de todo o coração. Quem sabe se você fizer isso de todo o coração, essa semana você pode ter uma transformação, você pode ter algo totalmente novo. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Vamos viver as promessas de Deus, vamos levar a sério isso aqui. Se você não crê, não crê. Vai, né? E tchau e bênção nesse sentido. Longe de mim querer amaldiçoar ninguém, não é isso. Mas eu estou falando sobre o frio e o quente. Se você não crê, não creia com toda a intensidade. Mas se você crê, creia com toda a intensidade. Que assim está escrito em Apocalipse para a igreja de Laodiceia. Que Deus prefere que a gente seja ou frio, totalmente frio, ou quente, né? Incrivelmente não é sobre isso que eu quero falar hoje exatamente, mas eu vou fazer uma conexão, porque 2 Timóteo 2, versículo 19, vai dizer o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então eu gostaria de tratar hoje um pouco da hipocrisia que a gente vê no mundo, um pouquinho aí da falsa representação que Cristo acabou recebendo nessa terra. Então eu lembro que antigamente, quando você se dizia cristão, quando alguém dizia que era pastor, né, você tinha uma credibilidade na cidade, talvez você poderia até comprar fiado, né? Talvez ali você tinha um respeito. E hoje não é assim.
né? Hoje, se você fala que é pastor e vai comprar alguma coisa fiado ali, é capaz da pessoa te xingar, né? Pastor fiado, Deus me livre, jamais. Paga antecipado, né? Por que esse sentimento da sociedade, né? Porque Cristo foi muito mal representado por muitas pessoas, né? Propagou isso já há um tempo aí, com muitas apostasias, com testemunhos terríveis que a gente vê, né? Com esse tipo de comportamento. E isso é muito triste. Mas hoje eu queria fazer você pensar no caráter de Cristo, porque se alguém representou ele mal, isso não torna Cristo mal, isso torna aquela pessoa mal. E eu quero te encorajar a perdoar quem quer que seja que te frustrou, que te magoou, que te machucou. Talvez foi um agente do mal para te desviar de Cristo e da verdade. Eu quero te encorajar hoje a voltar pelo caminho do Senhor, tá? Talvez você está chateado porque foi na igreja e o pastor só queria saber do seu dinheiro. Talvez você está chateado que foi na igreja e alguém te tratou mal. Saiba que Cristo nunca quis isso para você, tá bom? Então, amém. Seguindo aqui no que eu quero trazer, especificamente nesse ponto, o Senhor conhece quem pertence a Ele. Eu quero relatar essa hipocrisia, tá? Muitos, a Bíblia fala em Apocalipse, muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, em Teu nome expulsei demônios. Senhor, eu fiz isso em Teu nome, fiz aquilo em Teu nome. Né? E vai tentar entrar no reino dos céus e o Senhor vai dizer: aparta-vos de mim, porque eu não te conheço. E é aqui que eu quero trazer o ponto de que talvez exista em pessoas a falsa percepção de estar servindo a Deus, estar salvo, né? E que elas só vão descobrir nesse momento para cumprir isso que Jesus disse. E fazendo o link aqui, é possível que uma dessas pessoas que vão receber essa profecia lá na frente é uma dessas que te machucou, que te feriu em nome de Cristo, né? Que em nome de Cristo fez isso e aquilo, mas está dizendo claramente que o Senhor não conhece. E aqui o contexto está dizendo: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e Ele tem um i, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, realmente é possível que pessoas que dizem ser cristãos, seguidores de Jesus, não se afastaram da iniquidade. E isso é muito triste. Então, continuando no texto, vai trazer aqui o versículo 20. E eu gosto de ler nessa versão King James. A versão King James é um pouco melhor. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Então ele cria duas categorias, para honra e para desonra. Ele descreve ouro e prata como honra, para desonra como barro e madeira, né? Então, eu gostaria que a gente refletisse nessa manhã sobre qual tipo de vaso você pensa que é, você se enxerga. Vamos sair um pouquinho aqui em terceira pessoa. Qual tipo de vaso? O Senhor conhece, né, aqueles que pertencem a Ele. Você tem convicção? Você tem convicção da sua fé? Você está vivendo uma vida afastada da iniquidade? Qual tipo de vaso você acha que se encaixaria aqui? Lembrando que eu não quero que a gente pense que é algo que a gente precisa fazer, né? É uma coisa que você vai resolver no seu braço. Eu me sinto o vaso de madeira, então vou resolver no meu braço aqui e tentar seguir a lei mais correta. Não é isso. Trata-se de uma genuidade em seguir a Jesus, onde você permite que o Espírito Santo habite em ti e genuinamente permite que Ele te transforme. Com isso, o Espírito Santo faz esse papel. Com isso, o Espírito Santo, ele te convence do pecado. E eu não estou dizendo só o que está em Levítico, em Deuteronômio, que são as leis trazidas por Moisés, reveladas por Moisés, mas talvez até coisas pequenas que hoje você acha que está tudo bem, né? Então, como pode hoje termos cristãos que se dizem cristão realmente falando palavrão, né? O Espírito Santo não convenceu ainda de que está errado.
ou com algum tipo de vício. O Espírito Santo não convenceu ainda? Agora, se você está lutando contra isso, amém, continua, não estou te atacando. Mas eu não quero que ninguém aqui se engane. Vícios, palavrões, coisas menores não deixam de ser pecado. E eu sei que muitos estão no processo, existe um processo de santificação, eu estou nele, você está nele, pessoas estão chegando até ele, e ele começa quando você aceita Cristo. Processo de santificação inicial, você recebe o Espírito Santo, aceita Cristo, obtém a salvação ali, e ali na caminhada você começa a carregar a cruz, negar a si mesmo, cada dia se parecendo mais com Cristo, até a santificação final, onde o nosso corpo é glorificado, transformado. Essa carne caída, ela deixa de nos molestar, E a gente tem a santificação final, de se parecer com Cristo totalmente. Como Paulo diz, que semelhantemente ao corpo de Cristo, vai ser dado um corpo glorioso para a gente. Então, diante de tudo isso, tem alguns grupos de pessoas, talvez, que vão se identificar de forma diferente aqui. Aqueles que estão mais firmes na fé, continuem, perseverem, tenham a certeza de que vocês são o vaso de prata e ouro. Talvez para o outro grupo que se identifique, talvez nesse instante, como madeira e barro, volte-se para Deus, volte-se, e Ele pode transformar você. Como diz ali em Isaías 64:8, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos, Vai dizer Jeremias 18:4, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos, por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O Senhor pode te moldar novamente. Não se entristeça dessa maneira, peça perdão, se arrependa genuinamente. Seja um vaso de honra. Só que você não consegue se moldar, você é o barro, você é o vaso, você é a matéria-prima. É necessário que o oleiro faça essa transformação, que você permita que o Espírito Santo te transforme. E assim, Ele te coloca num lugar de honra, Ele te coloca, Ali acho que Mateus vai dizer, pode uma lâmpada, uma grande luz ficar debaixo de uma vasilha ou debaixo da mesa? Não, ela é colocada num lugar mais alto e apropriado. Ela é colocada, não é você que se coloca, Não é você que se transforma, não é você que põe alguma coisa. Nós somos a matéria-prima ali que Deus transforma. Então, e o último grupo seria o grupo que eu julgo mais triste de todos. Aquele que pensa que é um vaso de ouro e prata, mas na verdade ele não passa de um vaso de madeira e de barro. Que aqui na King James fala que é um vaso de desonra. E esse que pensa que é um vaso de honra, mas na verdade não é. Possivelmente ele vai descobrir isso só lá, quando se cumprir esse versículo de Apocalipse, que muitos virão em meu nome, que expulsaram não sei o quê, e Jesus vai dizer, aparta-vos de mim porque eu não conheço. Muitos vão descobrir só ali, que você que está me ouvindo, se você se identifica com um desses, se você está preocupado ou não, que a cegueira possa sair agora, em nome de Jesus, que você enxergue, se arrependa, volte para Deus e consiga caminhar convicto de que você é um vaso de honra para servir ao Senhor. Então, eu sei que eu usei muitas analogias aqui, vaso, barro e tal. Queria simplificar um pouco, mas foi a melhor forma que eu consegui. O vídeo já está um pouquinho longo. Esse é o vídeo de hoje, galera. Voltem-se para Deus, arrependam-se genuinamente. Para de viver uma vida pela metade. Se entrega mesmo. Você crê nisso? Se entrega. Não fica ali em cima do muro. Tá bom? Vai fundo, de todo o coração. E Ele vai te ajudar a caminhar sobre todas as coisas. E eu te digo mais. Não existe nada nessa vida, nada, que vale a pena você se envergonhar do Evangelho. Você querer esconder, Não vale a pena. Então, não vamos nos envergonhar. Vamos caminhar ali de queixo erguido, eu creio nisso, é o que me sustenta de pé, é Jesus. E vamos alcançar mais pessoas que estão precisando deles, estão precisando de Cristo, estão precisando ser transformados, libertos. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a semana de cada um. Um abraço.